Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um SBQ Talk, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Quadril. E hoje aqui comigo, um grande amigo pessoal, Márcio Valim, onde a gente irá falar de um assunto muito delicado e muito interessante que eu acho que poucos sabem na verdade. Meu nome é Gabriel Rodrigues Silva, também sou especialista na cirurgia do quadril e vamos começar com meu amigo. Muito bem-vindo, Márcio, por favor. Muito bem, Gabriel. Prazer estar aqui, e poder falar um pouquinho mais com nossos colegas associados e de um assunto que também é importante para nós. Sabemos que a parte de remuneração médica, ela é uma batalha constante da nossa classe e sabemos também que a SBQ, nos seus estatutos, ela não prevê o trabalho sobre remuneração médica. Porém, a ligação dela com a SBOT nos permitiu que, através da SBOT, a gente buscasse realmente evoluir nesse assunto. Justamente, pessoal, um assunto que de fato nós não temos muito conhecimento, nós não temos esses entendimentos na faculdade, muito menos na residência, que de fato são os honorários médicos, que acaba que a gente entende que tem muita necessidade desse entendimento, até porque, como se diz, reclamamos um pouco, né? Entendemos que às vezes nosso trabalho não está sendo tão devidamente reconhecido. Mas, por favor, me fala um pouco mais o que a SBQ de fato a sua experiência na SBQ, que eu sei que já são alguns anos atuando na SBQ, trazendo muito conhecimento, muitos benefícios também. Eu queria que você me falasse um pouco como, de forma direta, que a SBQ está atuando nessa questão dos honorários médicos. Ok. Faz aproximadamente 5 anos, então, a gente contatou com a SBOT, que tem uma comissão de dignidade e valorização profissional, e dentro dessa comissão tem uma subcomissão na SBOT, que chama-se Subcomissão de Honorários Médicos. Perfeito. E essa subcomissão, sim, ela faz parte das reuniões com a MB, porque nós somos... a nossa remuneração tem uma base, né? E essa base vem pela tabela que é editada pela MB. Perfeito. Então a SBOT, sendo participante dessas reuniões, acolheu, sim, as nossas expectativas e aí começou a se trabalhar realmente uma valoração maior do honorário da cirurgia do quadril. Não, fantástico. Então, para quem está tá ouvindo, nos assistindo agora, a SBQ, ela de maneira indireta com a SBOT, que pôde atuar para poder melhorar esses quesitos, né? Entenderam que de fato estava como se diz? Defasado. Exato. Maravilha, obrigado. Exato. E, Márcio, me fala um pouco mais sobre esse valor dos honorários médicos, que de fato é uma queixa muito comum entre nós, principalmente quando a gente fala da rede pública, né? Me fala, eu quero a sua opinião pessoal, a sua experiência, o que você acha que tem como raiz do problema? Por exemplo, quando a gente fala hoje da sociedade brasileira, a gente entende que para melhorar o futuro a gente tem que mexer na base. Que a gente tem que falar de educação, fala de saúde, mas eu queria que você desse a sua opinião pessoal. Perfeito. O que você pensa que é a raiz do problema? A partir daí, então, nós tivemos 2 avanços. Em relação ao paciente privado, paciente de convênio, a tabela que nos rege, que é a CBHPM, ela é publicada com uma periodicidade, normalmente a cada 2 a 3 anos ela é reformulada. E nós vimos que a partir de 2020, várias outras especialidades dentro da ortopedia tinham sido contempladas com aumento. Porém, o quadril tinha estagnado na sua codificação. Perfeito. Deixar bem claro, codificação ela valora quanto seremos remunerados. E aí essa variabilidade de pagamento ela ficou congelada e a partir daí a gente buscou então aumentar sim o porte, aumentar a codificação dos nossos procedimentos. Perfeito. Foi feito um trabalho então, como eu tinha falado, junto da SBOT, junto da MB, e na tabela de 2022 nós tivemos um grande avanço nos principais procedimentos da cirurgia do quadril. Perfeito. Então avançamos bastante na artroplastia primária, Maravilha. na artroplastia de revisão, avançamos na cirurgia de trauma de fêmur proximal, avançamos na artroscopia do quadril, que são os principais procedimentos feitos por nós, e substancialmente a partir da CBHPM 2022 eles estão com uma remuneração muito mais adequada ao nosso mercado. Ontem mesmo estávamos conversando um pouco mais sobre isso, você comentou que cada procedimento tem o seu valor, que alguns foram atualizados, outros não. Você acha que essa atualização ela é devido à atuação da SBQ, o pessoal entender essa necessidade? E como é que você vê isso para o futuro? Você prevê que isso ainda
a tendência é de fato melhorar ainda mais? Ou vai congelar e vai estagnar novamente? Qual que é a sua opinião? Não, a partir desses contatos que estamos tendo, sim, é feito um monitoramento, né, desses valores e com certeza temos um caminho, claro, para trilhar e para buscar novas correções, novos procedimentos que por acaso vão surgindo, né? Ótimo. E precisam ser remunerados adequadamente. Então, sim, com essa parceria, que podemos dizer, ou com essa ação em conjunto com a SBOT, nós estamos conseguindo o nosso objetivo. Deixar uma coisa clara também, isso a gente falando de saúde privada, porém, grande parte dos nossos colegas associados prestam atendimento previdenciário pelo SUS. E no SUS, realmente, a defasagem era extrema. A gente sabe que o SUS é regido por outra tabela, chama tabela SIGTAP. Perfeito. Essa tabela SIGTAP, ela está há muitos anos sem um reajuste adequado. E os valores que eram remunerados na cirurgia do quadril eram valores muito pequenos. O que aconteceu é que a partir de janeiro, essa tabela teve um estudo em cima dos procedimentos que no Brasil tem maior demanda, maior lista de espera. Janeiro deste ano. Janeiro deste ano. 2025. E a partir de janeiro de 2025, houve sim uma correção importante, com um aumento em torno de 3 a 4 vezes o valor do honorário para cirurgias de artroplastia primária e artroplastia de revisão de quadril. Perfeito. Isso permitiu que se conseguisse ter um valor mais justo de remuneração. E eu fiz um levantamento através dos números disponíveis nos sites do governo, de que 2 meses após essa tabela ter sido aumentada, esse valor ter sido aumentado, porque, detalhe, não aumentou só o valor de honorário médico, aumentou também o valor disponível para o custeio do implante, que estava defasado, e aumentou também o valor do hospital, da instituição que está realizando o procedimento. Então, estão valores mais condizentes um pouco com o mercado, e houve um incremento já de 25% no número de cirurgias SUS. Simplesmente com correção na tabela, gerando, obviamente, um maior interesse por realização da cirurgia. Não, perfeito. Valim, vamos entrar um pouco mais profundo, principalmente para quem está nos assistindo aqui agora. Então, essas são informações que todos conseguem ter. Sim. Está disponível. A tabela SIGTAP, ela está disponível para todos, ela não tem nenhum tipo de bloqueio, ela pode ser acessada, e a tabela que rege, então, o pagamento do SUS. Ótimo. E quando a gente fala de número, o que foi esse reajuste? Então, assim, na verdade, tabela anterior a janeiro, honorário médico por uma artroplastia total de quadril não cimentado ou híbrida, que ela tem essa codificação, certo, eram R$ 392. Bruto. Isso aí. R$ 392 para toda a equipe bruto. O hospital recebia 1,357, quer dizer, o seu valor de custeio do hospital para oferecer o tratamento. Perfeito. Um valor total de 1.700 e alguns reais, uns 1.700 reais. O que aconteceu agora, com a atualização da tabela, foi que o valor de 392 passou para R$ 1.301. Houve um considerável aumento. Perfeito. O valor hospitalar de 1.357 para 4.613. Quase triplicou. E o custeio do implante, que o implante, claro, depende do que vai ser usado, o número de parafuso, mas era em torno de 3.500, passou para em torno de R$ 6.000. Então a gente consegue trabalhar assim com um implante adequado, uma qualidade mais adequada, e os honorários, tanto médico quanto hospitalar, estão mais condizentes com o mercado. Não, isso é maravilhoso. Então, assim, a gente já entende que, de fato, a informação está aí, basta você pesquisar. Mas eu queria que você desse também mais uma opinião, Valim, por favor, principalmente para esse cirurgião que está começando agora. Acabou de terminar o fellow, vai começar as cirurgias, normalmente vou me incluir, nós começamos, de fato, na rede pública, só que acaba que a gente não entende de números, não entendemos muito de leis, e acabamos que a gente fica à mercê do que é oferecido. O que você recomendaria hoje para um cirurgião recém-formado que vai começar essa carreira, até para ele pensar em como defender os seus honorários, ou defender também a questão da associar a ética de maneira mais eficaz? Perfeito. Sempre ressaltar a importância que nós temos da sociedade ser uma sociedade forte, pujante, como é a Sociedade Brasileira de Quadril. Perfeito. Nós estamos participando de um evento maravilhoso, que é o Congresso Bianual, e realmente a qualidade de informação, a qualidade de discussões, ela está sensacional. Então isso é a base. Nós temos uma boa formação, e com a nossa formação a gente poder oferecer aos nossos pacientes um tratamento de excelência. Maravilha. Nem sempre a remuneração é condizente com o nosso trabalho. E talvez valha aqui a gente falar que existem remunerações diferentes. Basicamente, a gente tem hoje, por nosso trabalho médico, 3 tipos de remuneração. Certo. Que é a remuneração por tempo de trabalho determinado, quer dizer, aquele paciente que tem um vínculo empregatício,
CLT, carteira assinada, enfim. É a hora de que trabalho. ele ganha por hora de trabalho. Perfeito. É uma maneira. Tem a maneira chamada Fees for Service, que a grande maioria dos planos de saúde, quer dizer, ela permite, sim, ela tem um valor do procedimento. Tá. Obviamente que para o médico ter um valor maior de honorário, ele tem que trabalhar mais, produzir mais, operar mais. Né? Produção. Exatamente. Então, claro, isso estimula, assim, cada vez trabalhar mais para conseguir um ganho maior, Sim. porque o ganho é limitado por procedimento. Sim. E o esquema chamado capitation, ou captação, né, que aí é um pouquinho diferente. É um valor pré-determinado, né, normalmente negociado com planos de saúde, onde aquele valor pré-determinado ele é alcançado ao cirurgião, né, Perfeito. independente do número de procedimentos. Né, é um valor acordado entre as duas partes. Perfeito. Se fosse Mas, uma cota, né? Uma quantidade, tem que exato. fazer X. Então, hoje, a Sociedade Brasileira de Quadril conta assim, com mais de 1.000 membros, o que nos orgulha muito. A gente sabe da grande força dos novos cooperados, que são muito bem-vindos. Sim. E a sociedade, apesar de estatutariamente não ser responsável pela negociação de honorário, Sim. acho que ela tem que estar sempre alerta e ter este contato com o SBOT, ter esse contato com o MB, para também lutar pela valorização do nosso trabalho médico em relação ao quadril. Eu percebo que esse acesso a SBQ é muito facilitado. Então, assim, eu entendo que hoje a SBQ, de fato, está atuando de maneira ativa, na minha concepção assertiva, e que o acesso é para todos. Então, para quem, de fato, hoje faz parte dessa família SBQ, a qual temos muita honra, muito orgulho, e eu entendo que as portas estão abertas. Então, para quem tem dúvidas, para quem está passando por momentos de aflição, eu acho que nada melhor do que uma boa conversa, uma boa comunicação, e eu entendo que a SBQ cada vez mais está abrindo as portas para isso também, e está trazendo essas informações. Para a gente encerrar esse bate-papo aqui, que é um pouco mais rápido mesmo, eu queria que você desse uma mensagem. Então, principalmente hoje, para os cirurgiões que estão começando a vida, pensa se fosse para você começar hoje, com a experiência que você tem hoje, o que você faria para começar tanto a sua carreira, como também já ter essa noção mais jurídica da questão, principalmente quando a gente fala de materiais, se você, às vezes, passou por momentos que você não tinha a opção de escolher, você tinha que aceitar, o que você faria? Dá sua dica, acho que por favor. Com 30 anos de formato, acho que já dá para ter algum conselho para a gente. Não aparenta, gente. Não aparenta mesmo. Na verdade, a base de tudo é o estudo e o conhecimento. A gente sabe o quanto é importante isso. A gente está seguro do que está fazendo, do que está proporcionando ao paciente. Importantíssima a relação médico-paciente. Respeitar o seu paciente sempre. 100%. Entender os seus anseios e buscar o melhor tratamento baseado o que tem de evidências da literatura. Realmente, a gente tem, às vezes, dificuldade, claro, com alguns, a gente lida muito com implante ortopédico, mas cabe a nós, sim, escolhermos os implantes que nós acreditamos e que demonstram que o nosso procedimento, que será bem executado, terá o resultado, a durabilidade que se espera, porque a qualidade de implante também é importante. E nós temos esse direito de escolha? Temos, na verdade, não só o direito, como a responsabilidade. Perfeito. A responsabilidade pela indicação do implante é do médico. Então, não só o direito, como nós somos responsáveis pelos implantes que nós indicamos. Valim, mais uma vez, muito obrigado. Pessoal, vamos finalizar aqui mais um podcast da SBQ Cast, né, do Talk, né? E queria agradecer pela oportunidade. Muito bom, Valim, grande amigo. Obrigado mesmo, muita admiração. E até a próxima.